que é o assistente ideal? O que é o assistente ideal para uma pessoa, às vezes não é para outra, porque existem vários tipos de assistentes. Você vai voltar? Então volte. A Bel já se recuperou aqui do ataque de riso. Desculpa, galera. Então, um assistente ideal, que é para uma pessoa, para um tipo de fotógrafo, pode não ser para outro. Por que isso acontece? Porque existem vários tipos de assistentes, né? Existe aquele tipo de assistente que só alcança alguma coisa. O fotógrafo que, além de fotografar, posiciona o bebê, que faz ali, cuida do bebê e faz tudo que precisa fazer. E esse assistente alcança coisa, alcança um gorrinho, pega uma manta, ajeita ali um prop, faz algumas coisas que não seja posicionar o bebê, que é um assistente que só. Eu não sei qual seria o nome para Eu esse acho tipo que de tem, assistente. tem um assistente posicionador, que é a pessoa que posiciona mesmo o bebê. É como se a Dani fosse minha assistente e ela posicionasse o bebê e eu só fotografasse, por exemplo. Esse caso, quando o assistente posiciona o bebê, normalmente, né, o que a gente mais vê é quando são casais que trabalham, por exemplo, o marido que fotografa, ele é o fotógrafo, e a esposa que posiciona o bebê. Então, a gente costuma ver muito, é muito comum nesse tipo de caso, que daí ela não é fotógrafa, ou eventualmente é, mas a maioria das vezes a esposa não é fotógrafa, mas ela posiciona o bebê, e o marido, como ele é fotógrafo, ele fotografa. Existe esse perfil. Aí tem o tipo de assistente que é o colaborador e que faz junto. Por exemplo, é onde a Dani se encaixa nesse perfil. A Dani é um tipo de assistente colaborador. Eu posiciono, eu fotografo. Porém, a Dani ajuda no posicionamento. O que seria essa ajuda? Quando eu vou posicionar, eu cuido de uma parte, ela cuida de outra, e nesse processo a gente consegue trazer mais agilidade. Além disso, além de ser o assistente colaborador, a Dani também tem uma mescla, que seria o assistente cuidador. Então, no momento em que eu não estou posicionando, por exemplo, que ela não precisa ficar ali mexendo no bebê, ela está cuidando do bebê. Em casos em que eu preciso, por exemplo, a gente tem aqui no estúdio a opção de venda de vídeo de making off. Então, o cliente ele tem a possibilidade de contratar o vídeo de making off. Nesse caso, a Dani que faz a gravação. E aí, como é que ela conduz? Porque aí ela é uma só. Hoje eu tenho outra assistente, a gente está liberando a Dani para outras funções, eu estou treinando outra pessoa. E aí a gente vai até aproveitar e falar sobre isso aqui, mas no momento adequado do script. E aí, quando a Dani estava como assistente e precisava gravar, quais eram os momentos e como é que a gente fazia essa inclusão? Primeiro, se eu estou num momento em que eu não preciso da assistente, por duas razões eu posso não precisar dela. A primeira é, eu não estou fotografando agora, eu estou colocando gorrinho, uma headband no bebê, então ele está ali na minha mão, eu estou cuidando dele. Nesse momento, ela está liberada para fazer qualquer outra ação. Ou então, eu até estou fotografando, mas eu estou próxima e ele está num ambiente em que não tem o menor risco dele sair da pose ou dele virar, acontecer qualquer coisa que possa oferecer um risco. Um exemplo disso é no puff. Se eu estou com um bebê, por exemplo, no puff, o puff que eu utilizo tem um espaço na frente e um espaço atrás. Mesmo se ele tivesse força suficiente para dar duas roladas, não ia ter como acontecer nada. Só um exemplo, tá? Estou dando um exemplo bem catastrófico para dizer aqui essa questão. Mas normalmente acontecia nesses momentos, no momento em que ela sai de cena, eu entro em cena. Por que eu estou falando disso, né? Porque se a gente não fala do formato adequado, fica parecendo que se eu não tenho assistente, eu não posso fotografar. E dá para fotografar sem assistente de maneira segura. Só que não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está falando hoje sobre como encontrar o assistente ideal, né? E aí, nesse processo, então, a Dani entrou ali como cuidadora e como colaboradora.